Fala galera, Daniel Piai aqui com vocês novamente. Venho trazer atualização da nossa tendência aqui no Bitcoin para a gente identificar onde que o preço está dentro da hierarquia das tendências baseado nos fractais, né? E hoje eu venho trazer para vocês o nosso primeiro indicador. Bom, antes de trazer esse indicador, a gente precisa, né, independente de qualquer coisa, mesmo que você tenha vários indicadores na tela, dentro desse tipo de narrativa de tendência, né, narrativa de gráfico, que é a nossa tendência, a gente precisa fazer essa narrativa sem indicador nenhum, baseado apenas na movimentação de preço, que onde a gente consegue ver isso são essa formação dos candles, essa conjugação entre os candles. Então, a gente já sabe que a gente está numa tendência de baixa aqui no mensal, e a gente já sabe também que a gente buscou o nosso fundo descendente com relação ao fundo anterior. Qual é a maior probabilidade aqui no nosso mensal? A gente buscar um topo descendente com relação a esse topo anterior em qualquer lugar aqui do gráfico. Dependendo de onde ele acontecer, a gente já vai começar a colocar mais probabilidades ou para uma inversão de tendência em algum momento aqui no mensal, ou para a continuidade dessa tendência de baixa. Porque a tendência, se a gente identifica, ela vai fazer de tudo para continuar. Porém, ela continua quando a gente identifica que a saúde da tendência ainda está muito positiva para a continuação, ou quando ela começa a perder a saúde. Então, se ela começa a perder a saúde, é quando o preço se distancia de uma maneira desses eventos a ponto de ficar próximo de um dentro da tendência, né, que pode trazer informação de uma mudança de direção do preço. Bom, sabendo aqui da nossa tendência de baixa no mensal, a gente já identificou esse fundo aqui, olhando no nosso semanal, com o nosso pivô de alta. A gente tem o nosso pivô de alta aqui no semanal, e a gente sabe que o nosso semanal precisa formar um topo ascendente ao anterior. E onde que esse preço está aqui a ponto de formar esse topo, né? A gente sabe também que aqui era um topo descendente, é um topo descendente no semanal que marcou um evento. Um topo é um evento e agora a gente pode usar ele como uma referência para formarmos aqui uma resistência. Essa resistência já está acontecendo, né? Então, se a gente sabe que o semanal precisa formar um topo ascendente para a continuidade da tendência, e a gente sabe que tem um obstáculo do preço aqui, que é um evento do semanal, que é um topo confirmado. Então, é muito natural que o preço forme uma resistência nessa região, principalmente porque ele já rompeu regiões aqui que poderiam ter formado uma resistência e tem uma muito importante, que o preço pode formar o nosso topo aqui no semanal. Beleza, com essa informação, eu preciso ver aqui no semanal se a gente já está formando esse topo. Como que eu vejo? Se o preço romper uma mínima dentro dessa região, fazendo esse ponto como uma extremidade, a mínima desse preço, que é a referência atual que a gente tem, for rompida, a gente já precisa ver no diário uma tendência de baixa, que é o nosso pivô de baixa. Porém, se a gente não romper agora, e o preço ainda lateralizar por aqui, qualquer rompimento de mínima, a gente também pode identificar no diário uma tendência de baixa, dizendo que este ponto do gráfico aqui é o nosso topo ascendente no semanal. Bom, vamos ver se o diário já está confirmando o nosso pivô de baixa, né? Esse ponto aqui do gráfico é a mínima do semanal, então o que a gente precisa ver aqui no diário? Um pivô de baixa, uma inversão de tendência. Então, se o diário está numa tendência de alta, eu preciso ver aqui um pivô de baixa. Para o nosso pivô de baixa acontecer, né, a gente já tem aqui um rompimento, né, da mínima aqui do diário.
Então a gente já possivelmente no 4 horas, de acordo com essa movimentação de preço, que é muito difícil que a gente não tenha uma tendência de baixa no 4 horas, então nem vale a pena entrar. Visualmente a gente consegue ver, né, isso aqui. E é importante dizer também o seguinte, uma tendência de alta, para ser considerada saudável, a gente precisa ver topos e fundos ascendentes. Quando o impulso é maior que a correção, a gente tem uma tendência, né? Desde que a gente tem um rompimento desse evento de topo, a gente tem uma tendência de alta aqui bem saudável quando a gente se distancia destes eventos. O preço está distanciando desses eventos e está numa tendência de alta saudável. A tendência de baixa é a mesma coisa, e a gente pode também ver o preço lateralizando dentro de um padrão de equilíbrio, onde a gente tem fundos ascendentes e topos descendentes. Então a gente vê um estreitamento do preço aqui, e o preço pode romper para qualquer uma das direções, porque está precificando dúvida, a gente vê aqui um conflito no preço, e a gente pode ver também uma tendência onde a gente vê topos e fundos formados mais ou menos na mesma região. Podemos ver aqui o preço formando suporte próximo de uma referência de preço, podendo ver resistências ou até mesmo rompimentos sem continuação, voltando, formando suporte, rompimento sem continuação. Tanto o padrão de equilíbrio como esse movimento lateral aqui, os dois eles transmitem dúvida para a gente. E por quê? Na verdade, o que está acontecendo dentro aqui da negociação de preço. Então, a negociação de preço está trazendo para a gente dúvida com relação à próxima direção, né? Porém, mesmo assim, a gente consegue trazer as maiores probabilidades. Desde a narrativa lá do mensal, a gente sabe que a gente tem um fundo descendente formado, e o nosso semanal precisa de um topo, né? E muito natural, de acordo com essa região aqui, ó, né? Que é a nossa referência que a gente tem do semanal. Vou trazer mais para baixo um pouquinho, que é a referência que a gente tem no semanal, que aqui a gente já comece a ver resistência do preço para poder seguir em frente numa tendência de alta saudável no diário. A gente não vê essa tendência de alta. Então, sabendo que o semanal precisa formar o nosso topo, e a gente precisa ver no diário aqui um pivô de baixo com rompimento de mínima, a gente pode já inserir nossos primeiros indicadores para a gente ver a atuação desses indicadores. Então, os nossos indicadores, ou o nosso indicador, são médias exponenciais. As nossas médias exponenciais elas vão atuar no gráfico trazendo uma informação complementar à que a gente já identificou fazendo a narrativa da tendência. Então, o mais importante é você olhar para as médias como um auxílio à análise técnica baseada na hierarquia dos fractais. Então, vamos colocar a nossa média aqui. Nossas médias são EMAs, que são médias móveis exponenciais, né? Então, a nossa primeira média que a gente vai inserir aqui no gráfico é a média de 12 períodos, e eu gosto de colocar ela na cor laranja. Então, a nossa média de 12 períodos está inserida ao gráfico já. E eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, clicando aqui, e já apareceu nossa segunda média. Como eu copiei a 12, vai aparecer a 12. Eu vou só mudar aqui para a média de 26 períodos. E eu gosto de colocar ela nessa cor roxinha, lilás aqui, sei lá. Enfim, então eu já tenho nossos primeiros indicadores. Não posso esquecer dessa informação principal. Eu não dependo das médias para atuar sem que eu saiba como está a tendência. Então, a informação majoritária que eu preciso entrar no gráfico aqui e saber onde está o preço de acordo com as tendências. Então, eu mesmo, quando eu vou fazer as minhas análises, eu oculto as médias, faço análise e depois eu volto para ver a atuação das médias. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Se eu sei que o nosso mensal precisa de um topo descendente, como eu havia falado, eu sei também que a média de 12 períodos e a de 26
podem agir como suporte e resistência, ou também como região de suporte e resistência. Aqui a gente já consegue ver que o preço chegou próximo da média, e está recuando um pouco. A média está atuando? Não, ainda não. Pode ser que ela atue. Como é uma média exponencial, ela vai atrás do preço. Se o preço começar a descer, naturalmente ela pode encostar aqui nesse preço e ela vai dar a informação para a gente que ela está agindo. Mas a informação mais importante que eu preciso trazer aqui dentro do mensal é que eu sei que essa região aqui, que esse ponto do gráfico é aquele topo descendente no semanal, onde a gente já vê que o preço está atuando aqui de uma forma resistiva, né? Está tendo resistência nessa região. Então, a informação maior que eu tenho é a tendência. E eu vejo que a média está contribuindo para isso. Legal. Será que aqui a gente vai ter o nosso topo no mensal? Preciso de muita informação ainda. Preciso ver aqui o rompimento de mínima ainda, né? E a gente, estamos no um terço do mês ainda não aconteceu. Então temos muita informação para absorver aqui no mensal. Mas eu posso olhar para essa média em outro momento, né? Mas agora posso conjugar ela com a informação que eu já tenho do nosso semanal. Vamos cair no semanal para ver como que as médias estão atuando aqui. Então a gente consegue ver aqui, ó, que a região das médias, né, no caso a média de 12 períodos, a região da média de 12 períodos, teve uma atuação como resistência. Não é o tipo de atuação que a gente gostaria de ver a ponto de falar, sim, está atuando muito bem, a ponto de levar o preço para baixo. E por que eu estou dizendo? Porque o preço invadiu, né, a região da média, né, e até aqui teve, ó. E logo, né, tudo bem que isso aqui é semanal, demora muito para acontecer, mas o nosso contexto em si trazia essa informação de que podia ser que em algum momento esse preço ia romper essa média. Por quê? Não teve aquela repulsão, né, para a continuação da tendência. Então seria legal se a gente visse olhando para a média apenas, que o preço viesse para cá, fizesse, né, nossa tendência de baixa saudável. Então o que a gente vê aqui? Ó? Usou a média como referência, como resistência, voltou, não rompeu um ponto anterior, voltou, tentou novamente. Isso aqui já quer dizer o quê? O preço vai tentar furar a média em algum momento, a não ser que descaracterize todo esse movimento. Então aqui, para descaracterizar essa informação que a gente já estava trazendo da média, esse preço aqui teria que ir lá embaixo e aqui, ó, a gente teria que ver a continuação da tendência. Mais ou menos assim. Ó. Deixa eu eliminar isso aqui. Para descaracterizar toda essa informação, seria interessante que o preço saísse, fosse longe para a média, voltasse, atuasse e continuasse aqui na nossa tendência de baixa no semanal. Mas não. A gente vai juntando toda a informação e o que a tendência trouxe para a gente, junto com tudo isso aqui, é que a gente formou que no nosso semanal, nosso primeiro fundo ascendente com relação ao anterior, e já rompemos o topo anterior. Então, por isso que o preço rompeu essa média, as duas médias de uma vez. Né? Então, aqui, o que eu posso já imaginar para que a média atue como suporte, que agora o preço está acima das médias, eu gostaria de ver, se as médias fossem atuar como suporte, que houvesse uma retração das médias para eu continuar, né, olhando para elas como um ponto interessante do gráfico aqui onde elas estão atuando, e quando elas começam a atuar, eu vou querer no próximo movimento, assim que o preço voltar na média, eu ver ela agir, né, diante do histórico do preço. Então o que acontece aqui? Se essa média de 12 períodos for atuar como suporte, porque é o primeiro obstáculo do preço, né, e depois a de 26,
seria interessante que o preço segurasse nessa região e fizesse o primeiro toque na média, subisse para uma tendência de alta, né, garantindo o nosso fundo ascendente no semanal, voltasse na média novamente e fizesse a tendência de alta saudável que a gente gostaria de ver. Isso tudo faz muito sentido, mesmo se eu esquecer a média, da média, ó, nosso semanal, faz muito sentido que a gente veja essa tendência de alta por conta do contexto. O nosso contexto aqui do semanal, que diz que a gente precisa de um topo ascendente ou anterior para a continuidade da tendência, porque a gente está longe do fundo anterior, faça essa movimentação de alta. Então, muito natural que a gente veja isso e a média vai me auxiliar. Porém, quando o preço encostar nela, se ele furar um pouco, se ele entrar muito na região aqui, eu não vou considerar. Porém, o mais importante é considerar o contexto. A média, como eu falei, apenas auxilia na narrativa aqui das tendências. Vamos entrar no nosso diário para a gente ver como que está atuando as nossas médias, nossa região da média. Então aqui ó, a gente vê como foi no diário uma tendência de alta forte, né? Aqui não foi uma retração ainda do preço, foi apenas um descanso, mas o preço, a média atuou dentro da região. A região ela é um espectro que vai um pouco mais ou um pouco menos, né? Mas porém, se eu quero ver como suporte, eu gostaria que não houvesse rompimento, né? Então o que a gente vê aqui? A gente vê que o preço chegou próximo da média, bastante força, novo impulso do preço para cima aqui, mesmo não, que isso aqui não foi uma correção, né? E diante dessa movimentação aqui lateral do preço, a gente vê que houve o toque na média de 12 períodos, e se eu enxergo ela como um suporte alternativo, nesse contexto aqui do diário, como o preço está para cima, após o toque, o que seria interessante eu ver? Preço continuando para cima, a média indo atrás do preço, né? E depois retornando para um novo toque e continuando o preço. Não foi o que a gente viu aqui. Então, depois que o preço foi, né, ele voltou, já furou nossa média e já está aqui. Eu já estou descaracterizando essa média como região de suporte, né? Porém, eu tenho ainda um novo teste na nossa média aqui de 26 períodos. Mas o que é mais importante do que as médias? Tem que voltar a falar para vocês, que é o contexto do preço, né? A média não atuou como suporte, porque a gente já vinha de uma informação aqui toda conflituosa, de briga de preço, justamente por conta da região que a gente está no semanal, né? Então, o que faz sentido para eu ver aqui que a média de 26 períodos, que agora eu estou de olho nela, para ver se ela vai ter atuação? Justamente o que está acontecendo aqui, que a gente pode ver, que é um pivô de baixa no diário para a gente confirmar o nosso topo no semanal. Se eu romper essa região de fundo, com o nosso pivô de baixa, pode ser que eu encontre a média de 26 períodos e faça muito sentido nesse contexto do semanal, onde eu posso ver a média de 26 períodos agindo como suporte. E depois o preço explodindo para cima novamente, e eu vou identificar uma saúde da tendência no semanal. Ótimo. Se o preço romper para baixo aqui, eu vou descaracterizar as médias e vou encontrar em outra movimentação de preço onde a média atuou como suporte ou resistência. Aqui no 4 horas eu não estou usando as médias como referência, não tem por que usar, mas vamos identificar aqui onde houve atuação das médias. Ó, aqui foi uma região, depois de uma movimentação do preço, onde teve atuação mesmo, não teve toque, o preço subiu, né? Aqui a gente vê que também não atuou muito, né? Ficou tentando furar até que o momento conseguiu, né? Passou para cima novamente, rompeu aqui novamente. Então, essas movimentações, aqui é aquela região do diário, onde a gente aparentemente tem algumas pessoas considerando o topo, né? Eu não estou considerando. E aqui a gente está vendo que no 4 horas estou desprezando. Então foi isso, galera.
Espero ter trazido mais informações para vocês, poderem identificar aí no gráfico a sua independência para você fazer suas operações. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo domingo.